Fala pessoal, hoje eu tô aqui pra gente trazer mais um vídeo pra vocês e o vídeo é como ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que esse é um dos maiores questionamentos que um cristão sério ele traz no seu coração. Ele quer ouvir a voz de Deus, ele quer saber qual é a vontade de Deus, pra onde Deus está direcionando ele. E é uma grande dúvida que a gente tem. E aí, a gente tem duas grandes escolas que eu acho que, infelizmente, se criou um abismo entre elas. A primeira escola é a escola mais reformada, mais tradicional, que vai dizer: quer ouvir a voz de Deus? Simples. Abra a Bíblia. E aí você pega uma Bíblia dessa aqui, desse tamanho, abre ela e pronto, lê que você está ouvindo a voz de Deus. Então é uma escola mais pentecostal, uma escola um pouco mais mística, vamos dizer assim, que é: quer ouvir a voz de Deus? Ore. Ore bastante, sobe um monte, busca os dons espirituais, busca as profecias, se consagre, vive em santidade, peça sonhos ao Senhor. E aí a gente fica nesse meio aí, a gente fica nesse impasse. Mas peraí, Deus fala por meio da palavra, Deus fala por meio de situações, pessoas, pensamentos, intuições. E aí eu vou tentar traçar uma linha aqui bem no meio e dizer das duas formas. Claro que de forma inquestionável, insubstituível e principal, Deus fala por meio da palavra. A palavra é a forma de maior confiabilidade que Deus resolveu falar conosco. Deus escreveu um livro. O livro foi escrito pelo Espírito Santo. Então Deus fala majoritariamente pela palavra. Isso é inquestionável. Mas eu, Pedro, acredito que Deus fala com a gente também por outras situações. Por meio de pensamentos, por meio de pessoas, por meio de filmes. Eu creio que Deus pode falar da forma que Ele quiser. Claro que isso sempre tem que passar pelo crivo da palavra. Mas, Pedro, como que eu posso ouvir a voz de Deus e caminhar nessa vida onde Deus me direciona e eu estou bem próximo deles? E eu vou trazer 3 coisas aqui para você que eu creio que vão te ajudar a ouvir a voz de Deus. E a primeira delas é se encher da própria palavra. Você precisa ter conteúdo bíblico que te leve a poder realmente diagnosticar melhor se é Deus que está falando com você. Eu gosto sempre de lembrar João capítulo 14, quando Jesus ele fala para os discípulos: não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Muitas vezes o Espírito Santo ele vai falar com você, mas por meio da palavra. Aliás, ele escreveu a palavra, então ele fala por meio da palavra dele. Então, quanto mais cheio da palavra você tiver, se você estiver morando no livro da Bíblia, lendo muito, sei lá, Isaías ou Filipenses, Deus vai sempre falar com você por meio da palavra. Então, é importante que a tua mente ela esteja cercada da palavra de Deus. Todo dia, eu leio a Bíblia e eu escrevo sobre a Bíblia, porque eu penso que é importante eu deixar a palavra permear o meu coração, permear a minha mente, porque isso vai gerando em mim mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quando você lê muito a Bíblia, você começa a pensar como a Bíblia. E quando você pensa como a Bíblia, você pensa como Deus. Então, quanto mais próximo o pensamento, seu pensamento está perto do pensamento de Deus, mais ele tem facilidade em falar com você. Por exemplo, eu com a minha esposa, a gente não precisa ter conversas muito profundas para que a gente não precisa conversar muito tempo para que a gente tenha conversas profundas. Por quê? Porque a gente tem a forma de pensar muito parecida, porque é muita convivência. Então, quanto mais familiarizado com a Bíblia você tiver, mais facilmente você vai identificar e diagnosticar Deus falando com você. Mas a segunda forma de você poder ouvir a voz de Deus é estando envolvida na igreja. Porque muitas vezes a gente quer ouvir Deus falar, mas a gente não faz parte dos projetos dele. Qual que é o projeto de Deus? O projeto de Deus é criar uma comunidade que dá testemunho ao mundo de como é ser um novo ser humano, a imagem e semelhança do Rei Jesus. Então, se você não faz parte do projeto de Deus, eu diria que diminui muito a necessidade dele falar com você. Por exemplo, a pessoa que trabalha com você e lida diretamente com você, ela precisa falar com você todo dia, porque vocês estão no mesmo projeto, vocês estão no mesmo trabalho. Mesmo que ela não curte muito você, ou mesmo que ela não está muito afim de falar com você, mas ela vai ter que falar porque vocês estão trabalhando dentro do mesmo projeto, dentro da mesma empresa. Se você não faz parte da igreja, que é o projeto de Deus, qual é a necessidade de Deus falar com você? Então, quanto mais envolvido, quanto mais engajado você estiver na igreja, mais Deus tem por que falar com você.
Então eu garanto para você que se você é uma pessoa altamente engajada na sua igreja local, vai aumentar muito o repertório de Deus se direcionar a você para que você possa realmente ouvir a voz dele. E a terceira forma de você ouvir a voz de Deus é você estar envolvido na missão de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu as suas cartas, ele não estava num escritório com ar-condicionado, com uma linda biblioteca, melhor dizendo, atrás dele, escrevendo, sei lá, livros para que ele pudesse publicar na Amazon para ganhar muito dinheiro. Paulo fez teologia na missão. Jesus se revelou para Paulo por um propósito. Você vai aprender o que é sofrer no meu nome, você vai pregar para os gentios, você vai ser o apóstolo deles. Paulo, ele recebia a visitação de Deus porque ele era uma pessoa que era um canal poderoso de Deus aqui na terra. Se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus dentro de um projeto que ele quer usar a tua vida. Se você vive só para concretizar os seus sonhos pessoais, para ganhar dinheiro, para que a tua empresa fique famosa, para que você viaje e conheça o mundo, para que você tenha um Instagram muito admirado, a pergunta é, para que Deus precisa falar com você? Deus não precisa falar com pessoas que não se importam com ele. Deus não precisa falar com pessoas que não querem se envolver na missão dele. Então, quanto mais disponível você estiver, falar, Deus, eu quero, me usa aqui no meu trabalho, Senhor, eu quero glorificar o teu nome, eu quero sinalizar o teu reino, que já é real em nosso meio. Pai, eu quero pregar o evangelho. Nossa, tem uma série de situações onde Deus vai falar com você, porque Ele quer usar a tua vida. Então não espere ouvir a voz de Deus se você não quer ser a voz dele para outras pessoas. Eu vou repetir isso. Não espere ouvir a voz de Deus se você não quer ser a voz de Deus na vida das pessoas. Se você estiver disposto a isso, você vai começar a ouvir demais a voz dele, eu diria que quase todos os dias.